para iniciarmos a palestra, vou fazer uma leitura do livro Hoje, com Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse livrinho pequenino e com mensagens maravilhosas. Vamos lá. Nós e os outros. Quando te sintas à beira de pesar e desânimo diante dos contatos sociais menos felizes, reflete na importância dos outros. Certamente não nos é lícito aceitar os golpes e os preconceitos que os irmãos menos esclarecidos nos queiram impor, de vez que entendamos ao tato fraterno, em bases de respeito e discernimento. Não podemos, no entanto, esquecer que os outros são, para nós, os companheiros do caminho, os associados de ideal, os colegas de aprendizado, os fornecedores de serviço, os mensageiros do pensamento que arremessamos na direção do futuro, os ouvintes de nossas palavras, os leitores das páginas que mais amamos, os simpatizantes da causa a quem empenhamos o nosso coração, os consumidores de nossas próprias ideias, os cultivadores dos princípios que nos clareiam a estrada, os continuadores do esforço que nos marca a existência, os amigos de nossas realizações. Por muito te doam os desencantos adquiridos na comunidade social que, aliás, correspondem a preciosas lições de que todos temos necessidade na escola da experiência, medita na importância dos outros. Eles são efetivamente nossos irmãos, e tudo aquilo que fizermos aos outros determinam as leis da vida, seja debitada ou creditada em nossa conta diante da humanidade, da nossa família maior. Então, que possamos refletir, em quão importante são os outros e nós. E vou convidá-los para que possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa prece na noite de hoje. Pai amado, Mestre querido, a todos os nossos amigos e protetores, aqui estamos mais uma vez, em seu nome, dando graças em primeiro lugar. Obrigada por mais um dia aqui encarnados. Obrigada, Senhor, por toda a proteção e amparo em todos os dias da nossa vida. Obrigado por todos os amigos de luz que vêm estar conosco, nos acolhendo, nos tranquilizando, nos fortalecendo, para que possamos continuar na nossa caminhada. Obrigada aos queridos irmãos, trabalhadores dessa casa de luz, dessa casa de Anália, que estão conosco em todos os momentos. E aqui estão, nos auxiliando para que possamos estar com pensamento positivo, com o coração aberto, a fim de aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos, Senhor Jesus. Por isso aproveitamos para te pedir que o Senhor entre nos nossos lares, invada os nossos corações e os nossos pensamentos, que possamos estar leves, tranquilos, desejando aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor trouxe para nós. Por isso, muito obrigada por mais essa oportunidade de tanta luz, de estarmos aqui abrindo o seu Evangelho, as suas palavras. Fique conosco, por favor, Mestre querido, que assim seja. Que assim seja, E o tema proposto pra gente na noite de hoje é a verdadeira propriedade, que tá aqui,
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 9 e 10. Esse livro, gente, é realmente maravilhoso, né? Vamos falar a verdade, sermos francos. É um livro de cabeceira, é um livro de bolsa, é um livro amigo, é um livro irmão. É mais do que um livro, é um conselheiro. Então, sempre que a gente for abrir o Evangelho, assim, abra com o coração. É importante fazermos uma prece, né, para solicitar que venha um acalento para nós, mas não só abrir e fechar e ler, mas sim meditar. Que a gente procure sempre refletir um pouquinho sobre o que ele está dizendo para nós. E às vezes é necessário ler, reler, porque aquilo que parece tão óbvio, né? Uma resposta tão simples, às vezes se a gente ler e avaliar com mais carinho, a gente aprende muito mais e fala, nossa, é mais do que eu pensava. Porque se a gente lê o Evangelho, se a gente leu há 10 anos, ou há 30, ou há 50, ou se lermos daqui a 10 meses ou 10 anos também, vamos sempre aprender coisa nova. Então é importante estarmos abertos para reestudá-lo, sempre. E aí, nesse capítulo maravilhoso, onde nós vamos falar da verdadeira propriedade, eu enumerei algumas frases que eu acho muito importante, então vou pedir licença para ler, para não trocar nenhuma palavra desses ensinamentos. E aí já começamos assim. Tá bem no comecinho, no item 9. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. E aí isso abre assim um leque de reflexões tão grande, porque como ainda estamos encarnados, né, aqui ainda somos matéria e necessitamos da matéria para viver, a gente fica um pouco dividido, mas como assim? Se o mais importante é aquilo que eu vou levar, então eu não posso ter nada aqui, então eu não devo me esforçar para conquistar aquilo que eu necessito? E não é assim. Desde que sejamos honestos, né? Que a gente procure estudar, aprender para trabalhar e para conquistar os nossos bens materiais, que são suportes básicos, ok, tá tudo bem. Nós precisamos dele. A gente precisa alimentar essa matéria. A gente precisa vestir. A gente precisa de um agasalho. Às vezes precisamos de um medicamento. Enfim. Ainda precisamos de muitas coisas para nos mantermos aqui e encarnados. E tudo isso é válido? Sim. É importante? Sim. Mas o que o Evangelho nos convida é que a gente possa refletir de maneira mais ampla sobre aquilo que nos alimenta internamente. Porque a correria do dia a dia, né? Do horário para o trabalho, e aí a gente tem que pegar o ônibus e perder o ônibus e chegar atrasado e perde um dia, enfim. Essa correria que nós mesmos nos colocamos em diversas circunstâncias, mas que fazem parte da nossa jornada, afinal de contas, às vezes parece que a gente se esquece, né? Mas a gente ainda está num planeta de provas e expiações. Então precisamos, sim, passar pelas dificuldades. Não seria fácil se nós já estivéssemos, seria fácil se nós já estivéssemos em outros planetas mais elevados, mas ainda precisamos estar aqui. Então vamos aproveitar a oportunidade. Mas é importante lembrar que num planeta de provas e expiações, meu trabalho vai ser de provas e expiações, a minha família de provas e expiações, meus amigos, meus vizinhos, eu também sou prova ou sou expiação para alguém. Então que sejamos mais caridosos com tudo aquilo que nos cerca, para que sejamos naturais ao buscar os bens materiais, sim, os necessários para a nossa vida, sem pisar em ninguém, sem humilhar, sem ofender, sem nada de mal, apenas conquistar aquilo que é necessário. É importante repetir essa palavra, né? Porque às vezes a gente vai
querendo crescer materialmente e se perde. E aí entram coisas chamadas supérfluas. E a gente esquece do necessário. E aí fica uma corrida, uma ganância, uma ambição exacerbada. E a gente deixa de ver os filhos, o marido, a esposa, deixa de estar com quem é tão importante pra gente, estar ali dentro da casa, para viver na busca, né, nessa ganância, nesse desejo de algo mais. Então vamos voltar e refletir para aquilo que nós precisamos de verdade. E aí quando ele fala, o homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. E tem algumas pessoas que falam, né, que... Como é que falam? Que o caixão não tem gaveta, ou alguma coisa assim. E é uma piada, um comentário até divertido, porque é verdade. A gente precisa trabalhar, sim, se esforçar, mas também fazer isso por tudo que pudermos levar para o outro lado. As coisas daqui ficarão aqui. Quando nós chegamos, já tinham coisas aqui, a gente já nasceu em um lugar, enfim, já tinha família. Quando voltarmos, as coisas vão permanecer aqui. Elas não vão conosco. Então, talvez não valham tanto a pena a dor de cabeça, a briga familiar, as tristezas, a mágoa, a ambição. O importante é a gente pensar. E vamos refletir juntos, porque esse é um daqueles temas que a gente lê e se a gente estiver olhando por cima, sabe, é uma coisa tão óbvia, né? E aí quando de fato a gente vai estudando com carinho e pede para a espiritualidade nos conduzir a um bom estudo, a gente vê umas outras vertentes que ficavam um pouco escondidas aos nossos olhos. E aí, continuando. O que encontra ao chegar? Quando nascemos, já nascemos em algum lugar, assim como o nosso mestre querido, que nasceu numa manjedoura. Hoje nós não mais passamos por isso, né? Mas já nascemos em um lugar, já tinha uma estrutura que seja mínima, mas já moramos em algum ambiente. E o que deixa ao partir, ou seja, tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente trabalhou, que a gente chegou em casa mais tarde, que a gente fez hora extra, que a gente trabalhou sábado, domingo, feriado, direto. Fica aqui quando a gente partir. Ou então vai até embora antes. Tanta coisa que acaba enquanto nós ainda estamos em vida. Ou seja, aquilo que goza durante sua permanência na terra, aquilo que o homem desfruta aqui, fica aqui, como os bens materiais. E aí, como falamos antes, que é importante que tenhamos um pouco de ambição no sentido positivo da palavra, de sair da situação cômoda e às vezes nos esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, sim, mas sempre com equilíbrio, pensando, avaliando, será que isso está valendo a pena? Será que é isso mesmo que eu desejo? Será que para ganhar isso eu estou perdendo aquilo? E vamos, achando um equilíbrio entre essas situações. E aí continuamos dizendo que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é para o uso da alma. E aí eu convido vocês a refletirmos juntos. O que eu possuo agora? Nós não estamos falando de um celular ou de roupa ou de carro, não, porque isso vai ficar aqui. Convido você a pegar mentalmente uma bagagem, pensa em uma mala, traz ela aqui para o seu lado onde você está assistindo a palestra, abre a mala. Vamos abrir e o que eu tenho para botar lá dentro? Lembrando que eu só posso levar aquilo que me interessar lá no plano espiritual. Aquilo que eu for usar lá. Como, por exemplo, aqui.
Se eu for viajar para um lugar de muito calor, né? Muito calor, me adianta levar um casaco, bota, cachecol, luva? Não vai adiantar. Não vou usar. Ao contrário também, aqui, né, em Paulo de Fronten, Morro Azul, um lugar mais fresquinho. Agora, se eu vou para um lugar que é um calor enorme, muito quente, realmente, me adianta levar um casacão e toucas? Não. Então, quando a gente se programa para ir lá para o plano espiritual, o que eu posso levar de útil? O que eu estou trabalhando para levar? A mala tá aqui, ó, aberta na nossa frente. E eu tô com dificuldades para pensar o que eu vou levar. Se fosse físico, eu tô me arrumando para ir a Morro Azul, a Mendes, Vassouras, ao Rio, a São Paulo. Eu já ia pensar, vou botar isso e aquilo, tem que levar que eu vou precisar lá. Agora, quando fala do plano espiritual, é tão sutil, é tão delicado a gente pensar o que eu produzo aqui de bom que vai ser útil lá. O que vai me servir? O que vai me vestir lá espiritualmente? É isso que é uma grande riqueza e que a gente precisa trabalhar aqui. Nós que estamos nesse momento, né, abrindo o Evangelho de Jesus, assim como muitos outros irmãos em outros centros espíritas, em outras instituições, em outras religiões, assim como todos esses que estão abrindo o Evangelho e falando a boa nova, já estamos colocando ali dentro da mala alguma pecinha. Que seja da humildade, ou não vou falar mais, para a gente falar mais no final, para irmos pensando o que a gente está botando na nossa bagagem agora. O que a gente já botou até hoje. E outra coisa, pensando numa bagagem, eu tô pensando, meu Deus, eu não preciso de uma bagagem grande. Talvez uma nécessaire, uma pequena bolsinha seja suficiente para levar aquilo que eu tenho agora, de bom. Então, a meta é aumentar, deixar essa nécessaire para o lado, fazer uma doação e aumentar, para a gente ter muita coisa boa para levar. Então, para isso, a gente tem que estudar mais um pouquinho, tem que praticar mais um pouquinho todos os dias. E aí, quando ele fala da verdadeira propriedade, eles citam 3. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. E aí, a primeira dela que nós vamos falar, que a gente precisa botar aí na nossa bagagem, é a inteligência. A inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu pude estudar pouco, tudo bem. A inteligência independe daquilo que a gente estudou. Se precisa ter um diploma, um nível superior? Não. A inteligência está no compreender, no aprender, no estudar, no se esforçar. Assim como às vezes a gente abre um livro ali, né, na doutrina, um livro dos espíritos, dos médiuns, enfim, não consegue entender na hora do que se trata. Mas a inteligência está no esforço, em reler, em voltar no estudo, em questionar, em querer aprender. Isso é muito importante e muito reconhecido aos olhos dos nossos mentores, aos olhos do Pai, que vê, olha, pode ser que a Indianara não seja tão inteligente assim, mas está tentando, está se esforçando. E isso é muito importante. E aí, trazendo aqui, né, para a nossa terra querida, a inteligência também está nos estudos. Então é importante sim procurarmos aprender outras coisas, outras culturas, outros idiomas. E aí uma amiga nossa do centro aqui, né, um dia a gente falando isso no estudo, ela falou assim, mas para que me adianta? Eu não preciso falar outra língua. Eu não vou viajar para fora do Brasil, né? E aqui a gente fala português o tempo todo. E uma outra pessoa falou assim, tudo bem, que você não viaje para outro lugar agora, mas será que você não vai nascer lá um dia? E ela ficou assim um pouco assustada. A gente nunca pensa nisso, né?
em facilitar o nosso aprendizado para que um dia, se outro país, outro lugar for a nossa casa, a nossa morada, for o lugar escolhido para a gente reencarnar, a gente tenha uma noção da cultura. Enfim, estudar, quando a gente é criança, a gente é obrigado a ir, né? E graças a Deus que alguém obrigou a gente um pouco. Agora, à medida que a gente cresce, que não tem mais como ninguém obrigar a gente, estudar tem que vir de dentro para fora. Tem que se tornar um prazer. E estudar o Evangelho de Jesus é sempre uma coisa muito maravilhosa. Só traz benefícios. Acalma o nosso coração, nos traz paz. Para os momentos de dificuldade, e sejam eles quais forem, porque todos nós temos. Que possamos usar da nossa inteligência para refletir como agir melhor, para ver se estamos tendo sabedoria para agir da melhor maneira possível. Então, o primeiro item que a gente vai botar na nossa mala, quando fizermos a nossa viagem para o plano espiritual, vai ser a inteligência. Segundo item, o conhecimento. O conhecimento é perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Então, é diferente ser inteligente e ter conhecimento. Ser inteligente para aprender, ter conhecimento para compreender. Às vezes eu sei muito bem de uma questão, aqui do Livro dos Espíritos, página 220, questão tal, enfim, mas eu não compreendo. Às vezes ela está decorada, eu gravei na minha cabeça, mas eu não entendo o seu real significado. Isso é o conhecimento. É saber usar alguma coisa que eu já aprendi para o nosso bem, para auxiliar a outra pessoa. E aí das duas coisas, inteligência, a gente tem como pegar, essa pessoa é inteligente, vou pegar a inteligência dela. Não. Segundo ponto, conhecimento. Alguém pode pegar aquilo que a gente já conheceu, aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já estudou, que a gente já vivenciou? Também não. Então não há ladrão no mundo que consiga retirar essas coisas de nós. Ninguém pode roubar. Então aquilo que eu adquiri aqui dentro é meu e só meu. Eu posso dividir com alguém, mas ninguém vai tirar de mim. E o terceiro item que nós vamos falar é das qualidades morais. Mas antes de falar das qualidades morais, nós vamos citar algumas coisas que nos afastam das qualidades morais. E essas, não sei vocês, mas na minha bagagem eu tenho diversas delas ainda. Mas a gente está tentando, a gente está se esforçando, a gente está com o Evangelho de Jesus aberto agora, onde a gente podia estar no sofá, tá fazendo nada, ou tá vendo... Enfim, estamos aqui, ouvindo, falando de Jesus, estudando. Então, vamos tirar um pouquinho dessas coisas negativas da nossa bagagem para ter espaço para botar mais coisas boas. Uma delas é o egoísmo. E todos nós temos um pouquinho de egoísmo. Uns mais, outros menos, bem sutil. Mas faz parte da nossa natureza. Mas a gente precisa aprender a ceder um pouco mais. E o ceder não está só no doar, mas também está no doar. Como, por exemplo, a gente vê às vezes quando a gente é muito apegado. Vamos fazer uma campanha aqui, só nós que estamos na palestra hoje. Uma campanha agora pro Natal. Vamos fazer uma campanha. Então, cada um doa uma peça de roupa e doa um calçado. E vamos doar. Manda pro bazar, para ajudar alguém, enfim. Será que é muito fácil chegar no guarda-roupa e falar assim, quero uma blusa, quero uma calça e um sapato? Aí bota lá, se for fácil, separa. Deixa uma semana em casa. Vamos ver se a gente não vai querer usar de novo. Se a gente não vai querer pegar,
Ai, mas esse eu gosto tanto. Pode ter um ano que não usa aquela peça. Ah, mas uma hora eu vou precisar. Então a gente ainda está muito apegado. Precisamos nos afastar desses sentimentos até para a gente se tornar mais leve. Deixar as energias circularem dentro da casa, porque quando a gente acumula muita coisa, o ambiente fica muito pesado, né? Fica muito condensado. Segundo item, o orgulho. O orgulho. A gente ouve falar tanto disso, né? Enfim, quase todas as palestras citam o orgulho como uma grande chaga, mas ele ainda está presente. E aí, vou fazer uma pergunta. Quando eu sou muito egoísta, quem sofre mais? Sou eu. Exatamente. Porque às vezes nós, como orgulhosos, queremos até fazer as pazes com alguém. A gente quer pedir desculpa, a gente quer se reconciliar e não consegue, por orgulho. Então nós ficamos aflitos, querendo, né, passar por cima, esquecer, deixa isso pra lá, mas o orgulho é maior. Então é algo que a gente deseja judiar do outro, mas somos maltratados por nós mesmos. Então que o orgulho vai embora também. O outro é a inveja. E inveja é uma coisa que eu aprendi o real significado há pouco tempo. Porque inveja não é só querer, né, ter o que o outro tem, por exemplo. Aqui tem um copo amarelo. Eu vi que a minha vizinha tem um copo amarelo. Eu quero um copo amarelo, eu quero um copo amarelo. Mas a inveja também é querer que o outro não tenha. Isso é muito triste, né? Porque eu posso trabalhar e almejar para ter alguma coisa, desde que seja honesto, né? Agora, eu desejar que o outro não tenha, aí é triste, porque aí fica pesado, né? Isso é a verdadeira inveja. Mas vamos continuar, porque vamos pensar que nada disso nos pertence mais. Depois vem o ódio. Meu Deus, que palavra feia, o ódio. Ódio, rancor, desejo de vingança. Nada disso pode habitar num coração cristão. Ai, Indianara, mas existem momentos que é muito mais forte que eu. Ok. Não adianta a gente mentir que tá tudo bem o tempo todo, porque não tá. Então, aquele momento veio, o aborrecimento chegou e aí deu aquela pontadinha de ódio. Vai embora. Chegou. A gente às vezes não consegue impedir que venha até nós. Mas se a gente ficar agarrando aquilo, ele não vai mais embora. Porque o ódio ele é como um passarinho. Ele vem e pousa. Se a gente prender ele numa gaiola, né, amarrar aqui no nosso coração, ele vai fazer morada. Se eu deixar ele aberto, enfim, orar, pedir a Deus, liberta de mim, isso, eu não quero ter mais esse sentimento, pedir aos mentores, ele vai embora. Esse passarinho voa e a gente nem vai perceber um dia que já esteve com ele tão pertinho. E aí, existem inúmeros, né? Mas a gente não vai falar de todos porque são coisas que a gente ainda precisa trabalhar. Mas é importante a gente se olhar, entender os nossos erros para procurar corrigi-los. Porque não é vergonha nenhuma ser imperfeito. Na verdade, é o mais normal que tem. Só nosso Mestre Jesus veio aqui e era sublime daquele jeito. Nós ainda erramos. Isso não é vergonhoso. O que a gente não pode fazer é continuar errando. É saber que erramos e ficar insistindo no erro. Aí, né, dá vergonha. A gente não pode fazer. Mas continuando, por que superar essas coisas? E aí eu vou copiar uma parte muito bacana de um livro espírita, mas que eu não tô lembrando o nome agora, que diz assim: assim como existem verdadeiras cadeias psicológicas no caso dos vícios, né? Podemos falar também das cadeias morais, onde não mais nos apegamos à gula, ao fumo, à bebida, não estamos mais nisso, mas permanecemos escravos de maus sentimentos. E veja bem,
Isso é comum para você? Você tá com um sentimento ruim. E aí você não quer mais pensar naquilo, naquela pessoa, naquela situação. Tá fazendo suas coisas. Quando você vê, voltou para aquilo. Já tá com aquele sentimento. E aí, não, porque eu não quero, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma coisa. E aí desliga, quando vê, volta para aquilo. É uma cadeia, porque nos aprisiona lá. Mas ninguém tem a chave para ir lá abrir pra gente sair. Só nós mesmos. Eu tenho a minha, você tem a sua, você tem a sua. Nós temos essa chave e essa capacidade o tempo todo. Continuando, a causa da nossa infelicidade, portanto, não são os outros, mas reside dentro de nós mesmos, porque nós nos aprisionamos com a mágoa, com o rancor, né, mantendo o pensamento fixo naquela ideia ali. E aí parece que a vida não anda, que as coisas não desenrolam, que não flui, que não abre, né? Que não, enfim, não circula a energia. Mas porque nós nos trancafiamos junto desses pensamentos, desses sentimentos, dessas mágoas que nos fazem sofrer, que nos pesam, que nos deixam para trás. Por isso é importante despir-se de tudo isso e caminhar. Não é para frente que se anda, vida que segue, é isso aí. A gente consegue abrir e sair dessa caverna, dessa prisão, para buscar a luz, para andar por jardins belíssimos, onde o nosso Mestre Jesus espalha amor, espalha alegria. E é isso que ele nos convida todos os dias. Mas tem um ditado muito bacana, fala que é um ditado militar, que diz assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E o nosso Mestre Jesus diz o quê? Orai e vigiai. Então é muito importante estarmos sempre vigilantes, sim. Porque se nós somos pessoas tranquilas, enfim, estamos na nossa casa, começa uma discussão do nada. Por quê? Por que eu tô cedendo? Por que eu tô irritada? Eu tava tão bem antes, por que agora eu já tô assim? Vamos vigiar. Porque à medida que a gente percebe logo no início que tem alguma coisa de errado acontecendo, a gente tranca esses pensamentos sozinhos, lá dentro da caverna, da prisão. E nós conseguimos nos manter aqui fora. É um desafio, mas a gente consegue, com certeza. E aí, para fazermos isso, nós temos que ter uma ferramenta muito importante. Toda e qualquer obra tem que ter uma ferramenta, não tem? Se o meu quintal está sujo, está com mato, não me adianta só ficar olhando para ele ou ir limpar na mão. Eu preciso de alguma coisa, de uma enxada, de uma foice, eu preciso de uma máquina, o que for. Mas a gente precisa de ferramentas para o trabalho. Se eu vou fazer um bolo, não me adianta olhar o trigo, os ovos e ficar só olhando para eles. Eu tenho que ter uma colher, eu tenho que ter um braço, eu tenho que ter uma batedeira. Eu preciso de ferramentas. E a nossa ferramenta para que tudo isso de bom cresça dentro de nós, para a gente botar nessa mala e levar para o plano espiritual das nossas qualidades morais, é a vontade de melhorar. E maior do que isso, é o desejo de melhorar. Porque à medida que eu falo para mim, eu vou melhorar. E seja lá o que for, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa e eu ponho na minha cabeça, eu não quero mais ser ansiosa não. Não quero não. E a ansiedade vem, né? Porque a gente dá ordem uma vez, mas ninguém obedece na primeira. Eu preciso crescer aquilo dentro de mim, aumentar, sabe? Não sou ansiosa. E buscar recursos que me auxiliem a ter a paz interior. Sejam os estudos, as palestras, as preces, seja buscar uma meditação, enfim. A gente precisa de ferramentas. Então, que a nossa ferramenta seja o desejo gigante de nos tornarmos pessoas melhores, seres do bem, para que nós sejamos ferramentas de Jesus aqui na Terra. E aí, falando das qualidades, né, das virtudes, que é isso que nós vamos levar para a pátria espiritual, elencamos algumas aqui.
de muitas também. Então pega sua mala e agora abre e vamos enchê-la de coisas boas, tá bom? Eu te convido a pegar a caridade. Pega com carinho e põe devagarzinho na sua mala. Porque para onde nós formos no plano espiritual, a gente vai sempre usar da caridade. A caridade é o amor que nos conduz a Deus e ao próximo. Então ela é muito importante. E seja lá onde a gente for, se a gente reencarnar no Brasil, se a gente reencarnar, enfim, se a gente ficar um tempo grande na pátria espiritual, a gente vai precisar da caridade. Vamos pensar que ela é uma roupa básica que a gente usa em qualquer estação, em qualquer momento da nossa vida. Depois, levar a humildade. A humildade é uma companheira muito querida. Ela deve andar conosco o tempo todo, né? Vamos botar que ela é uma peça fundamental no nosso guarda-roupa. E bem básica, vamos botar que é uma camiseta branca, que a gente usa de dia, usa de noite, vai no centro espírita, vai ao mercado, também vai a uma festa, tá tudo bem, porque ela combina com tudo. É a humildade. A gente tem que estar vestido com ela. Ela não pode ficar do lado, nos observando, vendo se a gente é humilde ou não. Ela tem que estar aqui, pertinho do coração, para ver se a gente internaliza. Então vamos botar ali dentro. A humildade também vai conosco nessa bagagem. Depois, o desprendimento. A gente está falando aqui, né, da importância dos bens morais e espirituais que nós vamos levar. Então, para isso, a gente também tem que aprender a se desprender de tudo que vai ficar aqui, na Terra. Por exemplo, nós que estamos aqui conversando nessa noite, a gente tem ou um computador ou um celular, alguma coisa para a gente, né, se comunicar nesse momento. E que bom que temos, graças a Deus, está ajudando demais. A tecnologia veio e está sendo muito usada para a gente propagar o Evangelho de Jesus, né? Para falar com quem a gente não está podendo ver e está com saudade. Enfim, isso é ótimo. Mas vamos dar o exemplo do celular. Meu Deus do céu, acabou minha bateria, o que eu vou fazer? Ou sumiu. Nossa, mãe, o que eu vou fazer? Meu celular sumiu. Eu não sei nada lá, tudo meu tá lá. Senha, telefone, aniversário, tudo tá lá. E a gente vê que é só um aparelhinho, que é muito interessante. Nos permite estar aqui e a gente tira foto, a gente fala com pessoas, eu particularmente, que não tem, assim, muita intimidade, muita afinidade com essas coisas de informática, enfim. Como dizem meus avós, com modernidade. Acho lindo, isso é maravilhoso, tá nos conectando com o mundo inteiro agora. Mas é só um aparelho. Ainda que ali dentro tenha as fotos de momentos mais especiais da minha vida. O mais importante foi o que eu vivi naqueles momentos. Então, infelizmente, eu não quero que isso aconteça, Deus me livre, nem comigo, nem com ninguém. Se acontece alguma coisa com o meu celular, não é motivo de me desesperar. Ah, mas eu ainda nem terminei de pagar minhas prestações. Ok, tá tudo bem. A gente tem a oportunidade de depois ter outro. O mais importante foi o que a gente viveu, não as fotos que sumiram, nem os contatos que a gente pode recuperar, mas aquilo que ficou guardado, não na memória dele, mas na nossa memória, no nosso coração. É isso que a gente vai levar. A gente não pega o chip do celular e leva quando a gente desencarna. Não. A gente só leva aquilo que a gente viveu aqui de verdade. Aquilo que a gente produziu. Então, ok. Vamos botar o desprendimento na nossa bagagem também. O outro item é a tolerância. Meu Deus. E como a gente fala, né? Ah, porque não tolero mais isso. Ah, não aguento mais isso. Já falei 2 vezes, agora não aguento mais. E aí vem o nosso mestre e fala o quê? Perdoa 70 vezes 7.
cada ofensa. Meu Deus! Essa conta é muito desafiadora, né? É muito desafiadora. Mas quando a gente bota no lado contrário, quando sou eu que erro, e erro muito, não me canso de pedir perdão para eles lá em cima, eles me perdoam. Eles são tolerantes comigo. Então, como eu posso pedir para que eles me perdoem, para que tenham tolerância, compaixão comigo, se eu não tenho com quem está aqui pertinho? Não estou dizendo que é fácil. Não é mesmo. Mas é possível. Sim, é possível. Então, no momento de dificuldade, como fazia Chico, né? Bebia a água da paz, bota água na boca, conta 10 segundos, pede para os amigos de luz virem, né? Fortalecer. Ou se não tem a água, pelo menos fecha a boca, respira, para dar tempo deles acalmarem o nosso coração e a gente ser mais tolerante. E vamos botar a tolerância na mala. E por último, a gente vai fechar falando uma palavra pequenininha. O perdão. Tem perdão aí na sua bagagem? Você já perdoou bastante? Você já pediu perdão? Então vamos pensar. Porque nessa mala ainda tem espaço de muitas coisas que a gente precisa aprender. São muitos outros itens que a gente não vai falar agora. Mas o perdão tem que ir conosco. Independente de quando for a nossa viagem, de para onde for a nossa viagem, o perdão é como se fosse um passaporte. Vai ter que ir na frente. Então é importante sim. E que possamos refletir que o perdão é para o outro também, mas é para nós. Porque à medida que eu fico remoendo, que eu fico martelando, que eu fico me aprisionando, pensando novamente naquela situação, naquela circunstância que me magoa, que me chateia, que me faz sofrer, enfim, eu tô fazendo mal para mim. Quando, na verdade, o perdão ele é libertador. O perdão tira todas as amarras. O peso, às vezes a gente parece estar carregando o mundo nas costas. Às vezes a gente está cansado, dorme cansado e acorda cansado, sem uma justificativa. São tantos pensamentos, tantos sentimentos que nos pesam de verdade. E à medida que a gente vai perdoando, sinceramente, um perdão que não sai só da boca, mas sai do coração. E às vezes a gente nem consegue perdoar uma pessoa pessoalmente. Às vezes eu não consigo falar para a pessoa, me perdoa, ou eu te perdoo, já passou. Mas que eu pelo menos faça isso em prece. Porque quando eu perdoo, é para que o meu coração tenha paz. Para que o meu coração tenha tranquilidade. Para que eu possa tirar essas amarras. Cada perdão que eu dou, mais leve eu me sinto, porque eu tiro aquelas pedras de pensamentos negativos que eu fico carregando nas costas, na cabeça, que eu fico tão cansada. Então eu perdoo e me liberto de tudo isso. É uma palavra pequenininha, né? E assim, eu te convido a fazer isso como um exercício. E aí você mentaliza, visualiza quem você desejar pedir perdão ou quem você desejar perdoar. Respira fundo e diz perdão. Ainda que você tenha pedido perdão ou perdoado alguém, ou esteja perdoando agora, estejamos perdoando juntos ou estejamos pedindo perdão. Vamos mais uma vez. Pensa na situação que você deseja. Inspire e enche seu coração de paz. Perdão.
E isso já nos deixa mais leve. Então vamos recapitular aquilo que a gente botou na nossa bagagem. Olha como é que ela já está cheia, já está colorida. Vamos pensar em cada embrulho de uma cor, como se fossem presentes que nós vamos levar para nós mesmos. Colocamos a caridade, tá aqui. Colocamos a humildade. Colocamos o desprendimento. Olha que lindo esse embrulho. Colocamos a tolerância e acrescentamos o nosso perdão. Agora a nossa bagagem já está cheia de coisas boas para a gente levar. E desejamos ter ainda mais, muito mais coisas boas. E o Espiritismo nos proporciona isso, porque nos esclarece. Abre a nossa mente para reconhecer os nossos erros. Abre a nossa mente para querer aprender mais, melhorar, servir e amar. Então que sejamos melhores espíritas, que sejamos melhores cristãos, que possamos multiplicar essa bagagem com muitas coisas boas e auxiliar aos nossos familiares, entes queridos, entes desconhecidos, para que todos nós possamos ter uma bagagem linda, assim, cheia de coisas boas, que são as verdadeiras riquezas, que são aquelas que nós vamos levar para o outro lado. A verdadeira propriedade está em todo o bem que a gente fez, todo o sorriso que a gente plantou, toda lágrima que a gente enxugou, todo amor que a gente deu. É isso que a gente vai levar lá para o outro lado. E que o nosso Mestre Jesus vai ficar muito feliz em ver que estamos carregando tudo isso com muita leveza dentro do nosso coração, para quando voltarmos para a nossa verdadeira casa. E assim, com o coração alegre e feliz demais, cheio dessas coisas boas, eu vou convidá-los para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Mestre querido, aqui estamos gratos demais. Obrigada, Senhor Jesus, por esse encontro maravilhoso. Obrigada por esse momento do seu Evangelho no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Obrigada, Mestre, por ter vindo até a Terra nos ensinar quais são as verdadeiras propriedades. Obrigada, Senhor, por nos esclarecer e tornar a nossa caminhada mais leve, porque sabemos que, independente da dificuldade, o Senhor está aqui, está conosco. Envia os seus trabalhadores, mentores queridos, para cuidar de cada um de nós, pois só o Senhor sabe o que se passa no nosso coração, no nosso pensamento nesse momento. Por isso, te agradecemos. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que erramos, que sucumbimos, que tivemos a fé menor do que um grão de mostarda. Perdão, Senhor. Mas aqui estamos mais uma vez, de pé, pedindo a sua luz, a sua proteção, o seu amparo. Que o Senhor derrame saúde sobre todos os lares, sobre todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que estão aqui na Terra. E que o Senhor, Mestre querido, fique conosco. Por favor, nós te pedimos e desde já te agradecemos toda a proteção e o amparo e essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Fique conosco, por favor, Senhor Jesus, para mais uma semana abençoada. Que assim seja, Mestre. Amigos, uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande para todo mundo. Até uma outra oportunidade, tá? Fiquem com Deus.